E aí, gurizada, boa tarde, boa tarde. Estou vendo o pessoal chegar aqui. Maravilha. Vocês conseguem me ouvir? Alô, alô, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, maravilha. Vou abrindo aqui minha câmera também, mas hoje o mais importante aqui, mais importante do que a câmera, aí acho que pelo menos para mim agora está tudo legal. Mais importante agora do que a câmera é um material que eu trouxe aqui para, deixa eu ver onde é que ele está, um material para a gente analisar aqui nessa aula, tá, gente? Bom, agora que já passou aquela coisa toda do Enem, agora que já estamos jogando uma espécie assim de outro campeonato, né, que é a prova da URGS, a gente precisa também se realinhar, né, dentro daquilo que a prova da URGS cobra, e especialmente aqui, dentro do nosso domínio, que é a prova de história, beleza? Então, tem mais gente chegando aí, e eu preparei para vocês um materialzinho aqui, que eu considero um material bem importante, para nessa primeira aula chamar atenção para algumas coisas, assim, que podem, de repente, aparecer para vocês como uma certa surpresa, né? Tá, gente? Por quê? Eu estava até comentando isso com outras turmas outro dia, né? Eu brinco assim, tá? Mas não é para levar para o coração, tá, gente? Que a geração de vocês é uma geração mais Nutella, assim, né? Porque quando eu fiz vestibular da URGS, por exemplo, o vestibular da URGS durava muito mais dias. A gente tinha praticamente uma semana inteira, assim, de domingo até quinta-feira, né? Que aconteciam as provas, e a gente tinha umas provas lá de 35 questões, era muita coisa. Depois baixou para 30, depois baixou para 25, mas no tempo que eu fiz eram 35. Então a gente saía da prova muito cansado. Hoje vocês fazem as provas em menos dias e a gente tem provinhas de 5, 10, 15, né? 15 questões no total. Isso melhorou a vida de vocês ou piorou? O que vocês acham? A URGS está trabalhando assim nessa modalidade de menos dias e menos questões. Vocês acham que é melhor ou pior do que acontecia antigamente? Vamos ver aqui o resultado da enquete. O Francisco achando que é pior. Por algum aspecto, sim. Tem aspectos e aspectos envolvidos, né? A gente pode até pensar que é melhor, de alguma forma, né? Mas pode ser que piore também, né, gurizada? Porque, do ponto de vista da seletividade do próprio conteúdo, é aí que a gente tem que focar, né? Porque agora, por exemplo, na prova de história, tu tem 15 questões. Já não tem mais 35, já não tem mais 30, já não tem mais 25. Isso significa que a gente tende a saber menos o que vai cair. A gente tende a supor menos, com menos segurança, aquilo que vai ser cobrado. Antes a gente conseguia fazer um certo cálculo, né? Nós aí, dando aula de história, por exemplo, sabíamos, bom, se na última edição caiu Grécia Antiga, lá na parte de Antiguidade Clássica, a gente podia esperar que na edição seguinte caísse Roma Antiga. Então, havia certas alternâncias, né? Hoje está bem diferente isso, a gente não sabe muito bem o que cair. Então, como são só 15 questões, a prova é muito mais seletiva. E aí, daqui a pouco, vocês estudam toda a história do Rio Grande do Sul, né? E essa história do Rio Grande do Sul vai cobrar de vocês uma questão só, que a gente não sabe se é Rio Grande do Sul da época colonial, se é Rio Grande do Sul já do período da República Velha, lá o castilismo, a Revolução Federalista, entendeu? A gente não sabe muito bem o que é. Então, nesse aspecto, ficou pior. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante, e por causa disso, eu preparei esse material aqui. Galera, a história, como ciência e como disciplina que vocês estudam, ela é muita coisa, absolutamente muita coisa. Quando a gente conta a história das ações humanas, dos feitos dos seres humanos, a gente está contando a história do quê? Tem até a história do futebol, né? Sem História das... falar só Isso, que uma questão vale mais, se eu contei por questões, a questão vale mais ainda pontos. vale mais pontos. Perfeito, Matheus, exatamente, muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Então a disputa fica um pouco mais acirrada. A prova fica menos cansativa, né, gente? Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui com vocês, tá? Esse parênteses é fundamental. Gente,
eu considero, e talvez alguém aí concorde comigo, e talvez depois da experiência prática vocês venham a concordar, depois de janeiro vocês venham a concordar, o vestibular da URGS é bem mais fácil do que o Enem. É uma prova mais tranquila. É que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul muito esse peso cultural, né? A URGS é como se fosse uma entidade, uma deusa, assim, para nós, mas na realidade a gente tem um vestibular que é menos complexo. Por que é menos complexo? Porque lá na prova do Enem, tu tem que interpretar, tu tem que fazer muito malabarismo cerebral, assim, muito raciocínio interpretativo. É como se fosse andar assim numa espécie de corda bamba. Olha a corda bamba aqui, né? E tu tentando te equilibrar. O vestibular da URGS não, ele é mais conteudista e ele é mais tchaca na buchaca, quer dizer, ele é mais preto no branco. Se tu sabe que alguma coisa está errada, tu já elimina 2, 3 alternativas de uma vez só. Também, eu vejo falar Também. que só está trabalhar com o Rio Grande do Sul. Só com o Enem, com todo o país. É verdade, é verdade. A gente tende a ter densidades menores aqui, né? Então é um vestibular muito tranquilo, tá, gente? É um outro tipo de prova. Por isso que eu falei agora há pouco, nem todo mundo tinha entrado, que a gente está jogando Sem agora falar que tem muito mais curso na USP que várias outras faculdades. Isso, exato. A gente está jogando um outro campeonato. O modo de resolver as questões é totalmente distinto, é totalmente diferente e mais prático, né? E mais fácil. Então, fechando esse parênteses, tá? Eu acho que isso pode tranquilizar vocês e já direcionar vocês assim para a forma mais correta de fazer as coisas. Como a gente tem pouco tempo de agora até janeiro, a gente tem que ser o mais pragmático, o mais prático possível. E, gente, olha só, o que é que eu estou trazendo para vocês nessa aula de hoje aqui? Alguns aspectos da história que são não muito, digamos, valorizados, mas que caem todo ano na prova. Eu dizia agora há pouco, a história é a história de muita coisa, né? A gente pode ler a história através da política, claro, história política, como é que os estados se formaram, como é que os estados entraram em guerra entre si, como é que a própria guerra colaborou para a formação de novos estados, e dentro de cada estado, especialmente a partir da modernidade, que tipo de regime político foi adotado, veio a monarquia, aí depois a burguesia fez revoluções, transformou aquilo em parlamentarismo, em alguns casos, ou em república, em outros casos. A gente pode contar a história através da política, sem dúvida alguma, história política. Agora, a gente pode contar a história através da economia, quando a gente foca, por exemplo, aquela coisa que a gente chama de modos de produção, né? Contar a história da modernidade, da idade contemporânea para cá também, a partir da Revolução Industrial e das formas de trabalho novas que foram surgindo a partir dela, é uma maneira de contar a história. A gente sai um pouco do político e entra um tanto quanto no econômico. Agora, a gente pode contar a história através das lutas das sociedades em diferentes épocas. Então, história social, entenderam a diferença? Tem história política, tem história econômica, tem a história social. O que seria história social? É quando a gente está focalizando muito mais a sociedade lutando contra a opressão do Estado, a opressão da economia. Quer dizer, quando a gente estuda a República Velha, né, por exemplo, e a gente vê lá que na República Velha, no Brasil, aconteceram movimentos como Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, o Cangaço, isso é mais olhando o lado da sociedade, né? Então, uma história mais social. Então, a história, gente, é a história de muita coisa. Ela é apresentada para vocês em diferentes recortes, numa mesma prova, como a prova aqui da URGS, né? Tem história política ali? Tem, maravilha. Tem história econômica ali? Tem, maravilha. Tem história social ali? Tem também, das lutas sociais, dos movimentos sociais, legal. Mas existe também uma história que eu estou chamando aqui de história do pensamento, gurizada, e que vocês estão vendo aqui diante de vocês, estou projetando aqui na tela, uma série de questões que eu fui recolhendo das últimas provas de história da URGS, exatamente sobre isso. O que seria história do pensamento? Já digo para vocês de saída, a URGS gosta muito de colocar questões sobre iluminismo, né? Século XVIII. 1700 e tanto, nós temos lá uma série de pensadores que vão trazer novas ideias, ideias de liberdade, ideias contra o absolutismo. A gente tem lá pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, pensadores que lá em filosofia a gente trabalhou para o Enem, hein? Até a gente falou desses caras lá. Ai, senhor, mas cai filosofia na URGS? Mais ou menos.
não tem uma prova de filosofia, não tem uma prova de sociologia, mas dentro da prova de história, tem muita questão sobre esses pensadores, tem muita questão sobre as ideias deles, tem muita questão sobre a época em que eles viveram. Então, é o que a gente vai fazer aqui hoje e na próxima aula, que será, se eu não me engano, presencial, né? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Porque vocês começaram as aulas na terça da semana passada, então segunda não tivemos aula, porque as aulas ainda não haviam recomeçado, e hoje, nessa segunda-feira, dia 28 de novembro, em função do Jogo do Brasil, estamos tendo aqui essa aula online, né? Mas estamos tendo a aula num horário um pouco diferente, com um tempinho um pouco mais curto, mas eu só preciso, nesse momento, desenvolver com vocês alguns raciocínios referentes à própria prova de história, para que vocês não tenham surpresa, porque daqui a pouco a Gabriela, digamos que a Gabriela, posso te usar de exemplo, Gabriela? Está me ouvindo aí? Está nos ouvindo? Hein, Gabi? Posso te usar de exemplo? Estou te usando de exemplo porque tu é a primeira pessoa que aparece aqui na minha lista, né, de pessoas conectadas, mas tem mais gente aí, né? Tem mais gente aí, olha só, Cláudia, Francisco, Gabriela, Jéssica, Matheus, Vitor, tem mais gente aí? Estamos ficando de casa cheia. Um tal de Demétrios aqui que está conectado também, que eu não sei bem quem é. Mas vamos lá, vou usar a Gabriela aqui de exemplo. A Gabriela é uma pessoa que se preparou para a prova da URGS, então ela estudou história antiga, e lá na história antiga, principalmente a antiguidade clássica, né, que a gente sempre sabe que cai bastante. E aí a Gabriela estudou bastante história da Grécia. E ela sabe bastante, né, como é que foram os períodos históricos lá na Grécia. Tem um período homérico, depois tem um período arcaico, depois tem um período clássico. A Gabriela sabe que dentro do período clássico da Grécia, a democracia se desenvolve em Atenas, especialmente. Ela sabe que aconteceram também guerras, né? A gente tem as guerras médicas, que são guerras dos persas contra o mundo grego. A gente tem depois a Guerra do Peloponeso, que é a guerra de Atenas contra Esparta, e que vai colocar em risco toda a civilização grega, vai enfraquecê-la, e a gente sabe que, por causa disso, a Grécia cai nos domínios da Macedônia, e aí se inicia o período helenístico, que é o último período da história grega, e que é um período de bastante decadência. A Gabriela sabe tudo isso, o Mateus sabe tudo isso, o Francisco sabe tudo isso. Vocês vão para a prova com muita preparação para responder questões sobre democracia em Atenas, sobre guerras médicas, e aí a questão de Grécia que aparece para vocês é essa daqui, ó, colocando poesia clássica lá do mundo grego. Olha o poeminha aqui, falando de sereias. Quem quer que por ignorância vá ter as sereias e o canto delas ouvir nunca mais, nem a mulher, nem os tenros filhinhos hão de saudá-lo contentes por não mais voltar para casa. Enfeitiçado será pela voz das sereias maviosas. O que é maviosa? É mafiosa? Tipo Al Capone? Não. Maviosa é maliciosa, assim, né? Que tá louca para fazer mal. Pois é. E aí a Gabriela fica pensando, puxa vida, questão sobre Grécia não é guerra do Peloponeso, não é democracia ateniense, não são guerras médicas. Olha a questão que estão cobrando sobre Grécia aqui. Olha só, o nome do autor e o título da obra são Homero, a Ilíada, Hesíodo, os Trabalhos e os Dias, Hesíodo, Teogonia, Homero, a Odisseia, Heródoto, História. E aí, gurizada, como é que é o nome do autor desses versos e de que obra eles foram extraídos? Vocês têm que saber isso por um raciocínio lógico. Ai, senhor, mas não é prova de literatura, e como é que eu vou decorar todos esses versos aqui desses caras da Grécia? Eu vou ensinar para vocês depois direitinho como é que a gente desenvolve o raciocínio adequado para resolver esse tipo de questão. O que eu não quero é que vocês sejam pegas desprevenidos, assim, de surpresa, entendeu? Quer ver uma coisa? Olha isso aqui, gente. Isso aqui dos últimos anos. Isso aqui tirado da prova de história da URGS. Aí a Gabriela, de novo, está lá fazendo a prova, esperando que caia a Guerra do Peloponeso, esperando que caia a formação da polis e o comércio grego no Mediterrâneo, que também pode ser objeto de questão. A Gabriela está esperando isso, aí ela abre a prova de história da URGS e olha o que aparece aqui, entre muitos, 3 grandes filósofos se notabilizaram na Grécia Antiga: Aristóteles, Platão e Sócrates. Olha uma questão de história antiga, antiguidade clássica, Grécia, falando dos filósofos do período. E aí, quem são esses caras? Qual é a obra principal de cada um? Quais são as ideias principais de cada um? Vocês acharam... Conheça de mesa Sócrates.
Pois é, e vocês achavam que isso não caía na prova da URGS, e aí vocês estavam enganados, isso cai na Quer me prova dar da para URGS. saber. Só É sei que B? não sei, só, cara. Pode ser, pode ser. Depois a gente vai resolver com calma, assim, de uma por uma. Só estou fazendo um mapeamento, né, gente? Então, passando mais para o final, eu estou fazendo uma linha do tempo aqui nessas obras, né? Olha só, gente. Lá no final, a nossa última questão aqui, no nosso slide número 18, tá? Tanto Augusto Conte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista. Olha só, uma questão de história já século XIX, cobrando de vocês um comparativo entre as ideias de Marx e Augusto Conte sobre a sociedade capitalista moderna, Não dá para saber industrial. que foca muito na filosofia e socialismo. Sociologia. Perfeito, Matheus, perfeito. É bom vocês saberem disso. Certo, galera? Eu vou depois encaminhar para vocês esse material, pedir que encaminhem para vocês irem resolvendo essas questões aqui. Eu tenho mais um material com mais um número parecido, tudo retirado dos últimos anos de prova, só para que ninguém se surpreenda negativamente, tá, galera? E aí a gente vai, em algumas das aulas que teremos, a gente vai dando uma pincelada nisso aqui. A URGS gosta muito de cobrar, gente, doutrinas políticas do século XIX. Então, querem ver uma coisa? Ó, essa questão aqui, ó, ideias básicas do chamado socialismo científico. Então, século XIX, socialismo utópico, socialismo científico, a URGS gosta muito de cobrar. Questões sobre anarquismo, a URGS gosta muito de cobrar. Então, quando vocês estiverem olhando a história do século XIX, revisando isso, faremos isso juntos, vocês vão fazer isso também com o Fernando, com o Davi, seguramente. Reparem também na produção de ideias do período, tá, gente? No pensamento do período. Nem tudo que cai nas questões de história são acontecimentos, nomes de batalhas e coisas do tipo, né? Ou de tratados e coisas assim. Claro que isso também cai, mas caem também ideias produzidas em cada período. Eu vou indo de trás para diante aqui. Olha só, gente. Direitos humanos, né? Questões sobre declaração de direitos, e isso já é época de revoluções burguesas, a gente tem século XVII, século XVIII especialmente, então, olha só, Após Bill que of Rights, maquiavelismo vai cair. tudo pode cair, a gente pode esperar de tudo, né? O que a gente não pode ser surpreendido. Ó, Declaração de Independência dos Estados Unidos, Declaração de Direitos do Povo Trabalhador, entendeu? É bom que a gente saiba um pouco, assim, essas declarações. Após vai cair uma coisa do SUS. Isso, que a gente lembre que documento é cada um desses, em que contexto cada um deles foi produzido também, né? Qual é o mais antigo, qual foi a revolução a partir da qual se produziu cada um, isso aqui são coisas importantes para a gente lembrar, e a gente vai passar por isso. Galera, iluminismo, olha só, questão sobre iluminismo. Quem fez a URGS agora, o último vestibular? Alguém de vocês fez? Agora, recentemente, o último vestibular da URGS que teve. Alguém chegou a fazer? Se vocês pegarem a última prova, né, 2022, vocês vão ver que tem uma questão sobre iluminismo lá. Não é essa daqui, essa aqui é um pouco anterior, tá? Mas a questão que tem de 2022 sobre iluminismo, que está no outro material que depois eu vou fornecer para vocês, é uma questão muito parecida com essa daqui, né? Quer dizer, o iluminismo, os pensadores e as ideias iluministas, né? O conteúdo delas básico, o que é que os iluministas defendiam, né? Outra coisa aqui, questão sobre renascimento, tá, gente? Quando a gente pensa ali o século XVI, quando a gente pensa os anos de 1500 e tanto, e aí tem uma série de filósofos, de pensadores importantes, e tem uma série de artistas importantes do período, obras de arte importantes, Ah, assim, né? Obras de Shakespeare, arte. Ah, oi, Shakespeare, Shakespeare, eu não entendi. William Shakespeare, Shakespeare, isso, né? Na literatura tem coisas importantes também. Machado de Então, Assis, não, Vinícius Machado de de... Moraes. Não, isso já é século XX. Aqui a gente está dentro do Renascimento. E aí é que tá. Ô, galera, uma coisa muito importante para vocês é a contextualização. Tá? Para fazer uma boa prova de história da URGS, a contextualização é a coisa mais fundamental. Se vocês quiserem uma regrinha muito, muito boa e muito, muito clara, eu dou essa regrinha para vocês. Vocês querem? Querem essa regrinha? Sim, só. Querem? Quero ver mais gente responder. Uma regrinha assim para a gente, e que vale para todas as questões de história da URGS. Para todas ou para praticamente todas. Vocês querem uma regrinha?
Mas é uma regrinha que não falha, gurizada. Eu posso dar essa regra para vocês agora, tá? Ela não é uma formulazinha, tipo da matemática, que a gente consegue anotar e usar sempre do mesmo jeito, mas ela é uma regrinha básica Professor, de que eu quanto acho que é o que, livro de mão Big Brother? não, eu acho que todo mundo pode ter essa regrinha na cabeça, tá? Se vocês querem, eu falo, mas eu quero mais gente aí se manifestando. Vocês querem? Vamos lá. Que isso, ó? Sim? O Matheus já falou, mas eu quero ver mais gente. Ó, a Gabriela quer, Francisco quer. Gente, então, muita atenção. Olha bem aqui para mim, tá? Olhem bem aqui para mim. Ó, tem mais gente respondendo aqui, a Jéssica também quer. Gente, olhem bem para mim aqui. Olha só. Numa questão de história da URGS, tem sempre um período recortado no texto ou no enunciado. O que significa o período recortado? A questão quase sempre vai deixar bem claro para ti o período que ela está trazendo, como nessa aqui, ó, os humanistas dos séculos XV e XVI, tá bom? Séculos XV e XVI. O que é século XV e XVI? São os anos de 1400 e tanto e 1500 e tanto, né? Geralmente, gurizada, as alternativas erradas estão fora desse período, entendeu? A gente vai resolver essa questão aqui, vocês vão entender como é que isso acontece. Eles sempre colocam alguma coisa fora do período recortado e essa coisa fora do período é que vai estar errada. E aí, sabendo que aquilo está errado, a gente já arrisca um monte de alternativas erradas. Querem ver? Tem essa questão aqui que retrata isso e tem uma questão anterior que retrata isso também, que vai mostrar para vocês com toda clareza. E se a gente conseguir desenvolver esse tipo de prática nessa aula de hoje, para vocês não esquecerem mais, eu já me dou por feliz. Olha só. Os humanistas dos séculos XV e XVI, ou seja, 1400 e pouco e 1500 e pouco, procuraram validar os modelos antigos nas artes, na filosofia, na política, na literatura, desviando-se das derivações medievais. Tranquilo, né? Quer dizer, pensamento renascentista, eles resgataram um pouco do espírito da antiguidade grega, romana, e tentaram fugir daquele pensamento teocêntrico medieval. Até aí a gente sabe, é uma coisa elementar. Nesse sentido, as inovações do Renascimento podem ser definidas como retomada de concepções antigas e criações inéditas. Considere os seguintes autores e respectivas obras: Maquiavel e a obra O Príncipe, Thomas Moros e a obra Utopia, Montaigne e a obra Ensaios, Rousseau e a obra O Contrato Social, Da Vinci e a obra Mona Lisa, Michelangelo e a obra Moisés. Gente, para quem sabe um pouquinho mais assim de história do pensamento e conhece um pouquinho mais de filosofia, tem um erro muito claro aqui. Aqui, ó. Maquiavel. Não é Maquiavel, tá? Tem um erro muito, muito claro. Para quem lembra um pouquinho das aulas de filosofia, já identifica isso muito Mona claramente. Lisa. Não, É. Mona Lisa é do período também. Alguém mais reparou no erro, gente? Aqui, ó, na 2, tem um erro muito grande aqui. Qual erro? Aqui, gurizada, Rousseau e a obra O Contrato Social. O Rousseau não é iluminista? É ou não é? Sim, É. Jean-Jacques Rousseau, ao lado de Voltaire, ao lado de Montesquieu e outros, ele é um dos grandes nomes do iluminismo, Rousseau. Iluminismo é século XVIII, é 1700 e pouco, certo? Então está fora da análise da questão. A questão está falando de século XV e XVI. Ela não está falando do XVIII. Ora, o Rousseau está muito fora do período recortado, entendeu? Então, a número 2 está errada porque o Rousseau não é desse período. Ele vem séculos depois. Ó, se a 2 romana está errado, o que a gente faz? Se a gente tem certeza que a 2 aqui, romana, está errado, o que a gente faz, galera? A gente vai para as alternativas e risca todas que apareçam no número 2. Tu já risca a letra B, tu já risca a letra E D, aí? entendeu? Entendeu? E aí tu já fica entre 3. Então, raciocínio de vestibular da URGS é um raciocínio muito tranquilo, porque sempre na questão, se tu pensar um pouquinho, vai aparecer uma coisa que está errada. Tem alguma coisa ali que tu vai com certeza saber que está errado. E aí tu já consegue eliminar. Vamos voltar aqui, vamos terminar de resolver a questão para a gente passar para outra que eu quero exemplificar para vocês. Maquiavel e a obra O Príncipe. Anotem aí. Gente, todo mundo aí. Vocês têm caneta e papel na mão aí? Tem caneta e papel, caneta e papel ou lápis, ou no próprio computador e tal. É sempre bom vocês terem, né? No caderno de vocês, onde é que está o caderninho, né? Para irem anotando certas coisas. O Nicolau Maquiavel escreveu a obra O Príncipe em 1513. Está dentro aqui da análise? Não. Sim,
1513. Isso é século XVI. Então, está dentro da nossa análise, entendeu? Então, Maquiavel e a obra O Príncipe é do período que a questão está trazendo, entendido? 1513, ora, os anos de 1500 formam o que a gente conhece como século XVI, certo? O Tomás Moros escreveu a obra Utopia em 1516, 3 anos depois do Príncipe do Maquiavel. Então, também o Tomás Moros e a obra Utopia estão dentro da nossa análise. Então, a gente sabe que a 1 está certa e que a 2 está errada. É o que a gente sabe por enquanto. Então, não pode ser a letra B. Não pode foi ser... que ano mesmo? O Príncipe é 1513 e a Utopia é 1516. Então, gente, se até agora nós sabemos que a número 1 está certa e a número 2 está errada, a gente pode já arriscar a letra B, a gente pode riscar a letra C, porque a letra C fala apenas 3, mas a gente sabe que a 1 está certa, então não pode ser apenas a 3. A gente pode riscar a letra D também, né, porque a 2 está errada. E vejam, a gente já ficou entre duas, gurizada. A gente ficou entre a A e a E. Viram como é fácil? Não é nada complicado. E aí, Da Vinci e a obra Mona Lisa é do período, e Michelangelo e a obra Moisés é do período também. Gente, aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Eu recomendo que vocês até pesquisem essa obra, Moisés de Michelangelo. Eles botaram aqui para dificultar um pouquinho, porque quando a gente pensa no Michelangelo, no grande artista Michelangelo do Renascimento, a gente geralmente lembra do Davi, aquele que dá aula para vocês, né, de história. Não, estou brincando. A gente lembra do outro Davi, que é a estátua aquela, né, o Davi de Michelangelo. Vocês já viram, né? Em algum livro de história, vocês já viram em algum filme, documentário, é uma das obras de arte mais conhecidas de todos os tempos. Então, quando a gente pensa no Michelangelo, a gente sempre lembra do Davi, o Davi de Michelangelo, e a questão aqui trouxe a obra Moisés, mas existe também a obra Moisés de Michelangelo, tá? Então, para aumentar um pouquinho o repertório de vocês, eu sugiro que vocês vão atrás disso, certo? Que vocês deem uma espiada nessa obra. Bom, nós sabemos que a número 1 romano está certo e que a 3 romano está certo, e por causa disso nós ficamos aqui com a letra E. Então, vejam, gente, são raciocínios assim muito transparentes que a gente tem que fazer para realizar uma boa prova do Enem, para resolver bem as questões. Raciocínios assim muito, muito, muito transparentes. Não é aquela coisa do Enem, da gente ter que ficar interpretando e o que será que essas palavras aqui quiseram dizer, e tem alguma coisa nas entrelinhas aqui que eu não entendi muito bem, mas pode ter uma mensagem que me ajuda a resolver a questão. O Enem é assim, a URGS não. A URGS tu vai trabalhar com o que a questão está trazendo para ti, né? E principalmente, lembrem-se dessa regra de nunca fugir do contexto. Eu vou mostrar para vocês uma outra questão aqui que nos ajuda muito a fixar essa regrinha que eu trouxe para vocês. Olha só, uma questão curta, nós temos um textinho aqui muito curtinho, tá? A referência é quase maior do que o próprio texto, e diz assim, leia o segmento abaixo. O homem medieval pensa no cotidiano usando os mesmos moldes de sua teologia. Bom, gente, se nós estamos falando do homem medieval, eu vou até abrir o chat aqui, tá? Se nós estamos falando do homem medieval, nós estamos falando de um homem, né, colocar, meio machista isso, né? Mas vou colocar aqui entre aspas, o homem medieval, que a questão está trazendo, é um homem que viveu entre 476 depois de Cristo, né, quando Roma cai e começa a Idade Média, até o ano de 1453, evidentemente também depois de Cristo. Se a gente fala do homem medieval, assim genericamente, a gente está falando dos homens que viveram nesse período, certo? Então, vejam que a questão não está trazendo para vocês o período totalmente claro, né? Mas a gente tem que lembrar, Idade Média vai de 476 até 1453, tá? É esse período aqui, que é um período longo, que é um período de 10 séculos praticamente, que está sendo trazido, que está sendo abordado aqui pela questão. Legal. E esse raciocínio preliminar a gente já fez, não esqueçam, né? E aí, o que é que a questão está pedindo para nós? A base da teologia no mundo medieval sustenta-se. A base da teologia. O que é o pensamento? O que é a teologia? É o pensamento do período. Então, a base do pensamento sustenta-se onde? Vamos começar de baixo para cima. No paganismo? Gente, na Idade Média alguém podia ser pagão? O que acontecia com a pessoa que era acusada de paganismo? Ia para a fogueira, muitas e muitas pessoas foram, né?
mulheres acusadas de bruxaria, acusadas de paganismo, de práticas pagãs, de estarem praticando rituais pagãos antigos, né? Quer dizer, não podia ser, né? Então, como é que vai sustentar a teologia medieval no paganismo? Gente, a teologia medieval, o que é a teologia? É o pensamento da igreja. O pensamento da igreja é totalmente contra o paganismo. Ele combate o paganismo, ele quer que todo mundo se torne católico, que todo mundo seja evangelizado, entendeu? Então não pode ser. Então a letra E a gente já tira fora. A letra D, no cristianismo primitivo, pode ser, gente? Pode ser a letra D? Pode ou não pode? O que vocês acham? Nem um chutinho aí? Faz que nem o Casimiro, chuta para frente, vai que entra. Vocês não viram o jogo? Foi difícil, né? Apertadinho, mas ganhamos. Mas vamos lá. Pode ser o cristianismo primitivo, galera? A resposta é não, não pode ser. Porque o cristianismo primitivo são os primeiros movimentos do cristianismo, quando ele surgiu. E quando é que o cristianismo surgiu e onde ele surgiu? Ele surgiu na antiguidade, ainda dentro do Império Romano. Então, o cristianismo primitivo, lá nas suas origens, ele é antes da Idade Média. Ele ainda está dentro do mundo romano, compreendido? Se está dentro do mundo romano, ainda não está dentro da Idade Média. É antes de 476. Olha ali o que eu coloquei no chat. Então, o cristianismo primitivo está antes de 476. Por isso que não pode ser. Entendido? A letra D está voltando para um período anterior à Idade Média. O cristianismo não nasceu na Idade Média, ele nasceu em Roma, dentro do Império Romano, né? Na Idade Média ele ganha força maior que ele teve, beleza, mas ele é uma produção anterior. Então não pode ser a letra D. A letra C, no protestantismo, gente, a letra C não pode ser de jeito nenhum. E ela contém dois erros extremamente grosseiros. Primeiro, o protestantismo surge como reação contra a Igreja Católica. Então, a gente está falando de uma coisa que surge contra o mundo católico, contra o pensamento católico. Quando a gente fala em protestantismo, a gente está lembrando de Martinho Lutero, a gente está lembrando de Jean Calvino, a gente está lembrando do rei Henrique VIII na Inglaterra também, né, que rompe com a Igreja Católica e cria o anglicanismo, só que Lutero, Henrique VIII, todo esse pessoal é do século XVI. 16, então é depois da Idade Média. Quando a gente fala de protestantismo, eles já surgiram na Idade Moderna. Eles surgiram, olha no chat ali, eles surgiram em 1500 e tanto. A reforma de Lutero, por exemplo, é de 1517. Então surgiu depois. E a questão está falando sobre o quê? O homem medieval. O homem que viveu dentro da Idade Média, né? E o protestantismo foi depois da Idade Média que surgiu. Então, ele não está dentro da nossa análise, daquilo que a questão compreende. Fechado? E a letra B? No epicurismo. Gente, epicurismo é uma filosofia lá da Grécia Antiga, lá do período helenístico, lá da Grécia Antiga, não tem nada a ver com a Idade Média, é muito anterior, é antes da Idade Média, é antes do mundo romano, é bem anterior, então não pode ser o epicurismo. Epicurismo, a gente está falando assim do século III antes de Cristo. A Idade Média, gurizada, se vocês olharem aqui, ela começa no século V depois de Cristo. Então, o epicurismo veio 800 anos antes, né, da Idade Média começar, mais ou menos. Então, não tem nada a ver. E aí nos resta qual alternativa? Qual alternativa nos resta? A gente já eliminou a E, a D, a C, a B. Qual sobrou aqui, gurizada? A letra A, na escolástica, que depois a gente vai olhar com um pouquinho mais de calma, mas que é um dos pensamentos que a Igreja Católica desenvolveu já depois do ano 1000, já no período de Baixa Idade Média, tendo São Tomás de Aquino como seu principal representante, coisa e tal. Beleza, acho que é por aí. Galera, tranquilo? Deu para botar a cabeça para funcionar um pouquinho? Eu sei, né? Segunda-feira, de tarde, online, depois de um jogo da seleção, sei que é um pouco difícil assim a gente se recentralizar nas coisas, mas ao mesmo tempo, eu espero que tenha sido colaborativo para vocês. Foi? Foi só, foi. Maravilha, então.
Então tá, galera. Nos vemos na segunda-feira que vem e depois eu vou dar um jeito de encaminhar esse material para vocês, tá bom? Ó, beijo para todo mundo. Valeu, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, valeu.